na leitura dinâmica. Então, não só na leitura dinâmica, mas a gente pode chamar isso de método de estudo. Ou seja, quando eu vou treinar a leitura dinâmica, ou vou estudar, seja para qualquer matéria, o que é fundamental eu entender, né? Então, não só na leitura dinâmica, mas para qualquer metodologia, qualquer coisa que você esteja estudando, seja uma leitura de entretenimento, de informação comum para o dia a dia, de inteligência emocional, interpessoal, ou conteúdos mesmo, você vai usar para provas, concursos, né? Valendo mesmo, para uma entrevista de trabalho, para quem tem pretensões aí empresariais, seja lá liderança política ou social, ou espiritual, ok. Mas acho que é de bom entendimento que deve estar claro o local, né? O móvel adaptado ao seu tamanho, e o livro, o material didático, ele tem algumas características. Então, quando você tem um material com a letra muito pequena, por isso que a gente pede para imprimir, que às vezes a pessoa está com um probleminha de vista e tudo, não está usando óculos, então a letra é pequena no celular, no tablet. Às vezes o computador, a tela está reduzida, então você pode ampliar para 75%. A luminosidade, quando você tem equipamento muito claro, sem aquela proteção de luz azul, pode dar dor de cabeça, irritabilidade nos olhos. Então você pode pensar, mas isso é bobagem. É uma bobagem para quem estuda 5 minutos por dia. Mas se você estuda mais de 30 minutos ou lê de forma contínua durante mais de 30 minutos, isso vai te prejudicar. E hoje, a competitividade em concursos e prova está muito séria. Eu mandei um vídeo hoje lá no grupo, não sei quem pôde ver, 18 mil pessoas foram mandadas embora, substituídas por robô no Amazon. Ou seja, nos Estados Unidos, eu fui fazer uma chave, uma cópia de chave, estou acostumado com o profissional que vai lá, olha para um e para outra, coloca, mede, vai lá, põe a limazinha para lixar, não é isso? Aí depois dá aquele capricho, aquela arredondada, te sopra, te entrega. Lá tem fio, nunca tinha visto, pode ser que você já tenha visto, para mim foi incrível. Você enfia a chave que você quer e o padrão. Em 2 minutos você tira, está idêntica. Não tem mais chaveiro. Então, eu já tinha visto que não tem mais frentista, né? Não tem mais o caixa de supermercado, você ainda vê, mas a maioria já prefere passar ali, ele mesmo, no código de barra e pôr no cartão de crédito. Então, balconista, atendente, faxineiro, nossa, quantos, né, são substituídos por aquelas vassourinhas, aquelas, né? Ou seja, existem supervisores, ou seja, multidões estão ficando desempregadas. Então, se você não tiver uma vocação e não investir em assimilar informações daquela profissão, você está fora. Tá? Então, qualquer detalhe, uma fração, hoje eu estava falando com um aluno nosso, que vai fazer um concurso para cartório. Ele falou, professor, uma fração de nota pode ser a diferença entre um emprego que vai me dar 100 mil por mês. Então, um pouquinho, uma fração de nota pode me deixar fora da autorização de abrir meu cartório. Então, quer dizer, às vezes você está ali, tem uma lâmpada muito forte, dá dor de cabeça. Ao invés de estudar 3, 4 horas com fluência, você vai pensar que é porque está cansado, que é porque está indisposto, que é porque está com fome. E não é, é a luz. Às vezes a letra é muito pequena, uma linha em cima da outra encavalada. Às vezes uma cadeira que é muito dura, uma mesa que está muito alta ou muito baixa. Então, isso são detalhes, tá, pessoal? Detalhes interessantes aí que você tem que estar observando quando você for ler. Então, essa semana, né, nas aulas particulares, teve um aluno que comentou, professor, vou ser bem sincero, essa semana eu treinei assim, eu pegava o livro, lia dentro do metrô. Então, aquela parte de ter que explicar em voz alta, né, Lucas? Sabe, você lê e explica em voz alta? Ele tinha que fazer a parte em voz alta no metrô, então ele resmungava. Deu certo? Não, né? Não.
Não deu certo. Ou seja, ele tem que ir para um cantinho que ele consiga explicar o que ele está lendo. Ou seja, fez mal feito, perdeu a oportunidade de estar bem melhor em uma semaninha de treino. Tá? Então, as ferramentas tem que fazer com muito cuidado, com muito tato, com muito zelo, para você ter resultado rápido e ficar contente com isso. Porque o que é que vai fazer você voltar aqui na próxima terça, que seja no sábado? O resultado, não, Maria? Maria estava na aula passada aqui, de repente ficou lá perturbada, né? Que negócio é esse de ler palavra, número, ligar um troço que fica toque, 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 toque na cabeça da gente, né? Não, Maria? Uma perturbação, aí acaba aquilo ali, vira e tem que ler de trás para frente, né, Fátima? A Fátima que faz aula com a gente também, que coisa esquisita, né, quando está nas primeiras aulas daquele negócio, né? O pessoal fala, rapaz, e será que isso aqui, quem inventou esse negócio? Que coisa maluca. Então você vai ter essa impressão, às vezes, né, Kevin? Você vai ter essa impressão que não tem nada a ver. Por quê? Porque é muito novo para você. Você conhece academia, você conhece aula de inglês, você conhece aula de computador, você conhece um monte de coisa, sabe como é que é feira, sabe como é que é ir no shopping, né? Mas, de repente, leitura dinâmica para você é muito novo, tá certo? Então, falando ainda sobre as coisas básicas, tá? Você sabia que o cérebro gasta mais oxigênio quando está lendo do que as nossas pernas correndo? Sinceramente, quem sabia disso? A maioria não faz ideia que o cérebro, pesando em torno de 1,5 kg, na maioria das vezes um pouco menos, tá? Consome, né, 25% do ar que você respira. Então, você imagine, né, um pedacinho, 2% do corpo, gasta 25% de todo o ar que você respira. Então, será que você acredita que a respiração vai interferir na sua concentração na hora da leitura? Você está estudando para concurso, a tendência é respirar mais, a mesma coisa ou menos? O que você acha? Menos. Imagina, você está andando involuntariamente, a nossa espécie, né? Quem leu lá o Sapiens, né? Tem um outro escritor muito bom aí nessa linha, viu, né? Temos 50 mil anos pisando aqui na Terra, com pessoas assim, sem pelo, mais ou menos igual a gente, tá? É o Homo sapiens sapiens. Então, desde essa época que nós estamos acostumados a correr. Então, involuntariamente, mesmo que você não queira, você muda a respiração. Mas o ser humano lê há pouquíssimo tempo. Eu fui numa das universidades mais antigas, claro que eu não estou me referindo aqui a de Atenas, onde estava Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que ensinou Alexandre o Grande, foi a primeira universidade do planeta, né, onde tinha a maior biblioteca do mundo, que queimou, né? Mas nós estivemos em Yale, estivemos em Harvard, universidades com mais de 300 anos. Em 300 anos não havia nem plano, projeto, expectativa de existir uma escola fundamental no Brasil. Vocês fazem ideia disso? Então, há 320, 40, 50, 400 anos atrás já existia universidade formando pessoas de alto gabarito. Então, quer dizer, mesmo considerando essas instituições, a nossa espécie, que tem 50 mil anos, estuda há 500. E pouquíssimos, 0,01% do mundo estudava. Está entendendo ou não? Então, você acha que o teu cérebro está pronto, ele está adaptado para estudar? O que você acha? Não. Estudar é uma coisa nova para nós. Então, daqui a 5 mil, 10 mil anos, nós vamos desenvolver habilidades cerebrais que a gente nem faz ideia, tá? Hoje, o ser humano, para poder ir mais rápido, inventa um avião, para carregar um peso, um guindastre. É ou não é? Para enxergar melhor, um telescópio, para enxergar o menor, um microscópio, para poder pensar mais rápido e com mais exatidão o computador. Mas imagine o ser humano daqui a 20 mil anos. Então, estudar é uma habilidade muito nova. No Brasil,
né, se tornou obrigatório em 1964, ou seja, 100 anos, nem 100 anos que o ser humano estuda no Brasil, que as pessoas estudam aqui, tá? Então, uma das técnicas, pessoal, tá lendo? Já falamos do lugar, já falamos da iluminação, já falamos da mobília, já falamos da questão do isolamento, de ter um lugar próprio, organizado. Quando você já percebeu, quando você quer mudar de vida, quer melhorar, tomou uma decisão de mudança, a primeira coisa que você faz é arrumar a gaveta, depois você arrumar a gaveta, você arruma o guarda-roupa, você arruma o quarto, você arruma a casa. Então, quando tudo está organizado, você tem um desempenho melhor. Então, a primeira ferramenta óbvia que você não sabia, as outras você já sabia, talvez não fazia o óbvio, como dizia Anaxágoras, o óbvio choca o óbvio, porque ninguém faz o óbvio, tá? Mas a primeira ferramenta dessa noite eu gostaria de falar é sobre a hiperventilação, a necessidade de oxigenar o cérebro durante a leitura, né? Tem gente que relata ter sono durante a leitura. Por que você sente sono? Porque você encosta, pega o material para estudar, fica quietinho, e quando você fica quietinho, a tendência é o quê? É ter sono, tá? Então, por isso, você precisa o quê? Mexer nas ondas cerebrais. Quando você dorme, o cérebro fica entre meio a 3 ciclos por segundo. Dá para medir um equipamento. Então, são 3 Hz. Quando nós estamos estudando, temos que estar pelo menos em 7 Hz. 7 Hz. Menos do que isso, você não aprende. Muito mais do que isso, você está hiperativo, está agitado, está nervoso, né? Então, você não está pronto para a atividade cognitiva, você está muito mais fora do que dentro do estudo. Então, você está lendo aqui, terminou a página, você precisa puxar o ar, forçando a entrada do ar, até encher tudo, pessoal, pulmão e diafragma. Terminou a página, ou terminou um tópico, terminou uma questão, você tem que puxar o ar até encher, preencher tudo que tem. Não é? O máximo que você aguenta. Isso vai dilatar os brônquios. Isso não foi eu que inventei isso, não. Está no livro Poder Sem Limites, capítulo 10, chamado Energia, lá do Anthony Robbins. Tá? Então, ele fala que quando você puxa o ar até encher o diafragma, quando você fizer isso de novo, você vai conseguir puxar mais oxigênio ainda. Tá? Então, puxou o ar, você vai expulsar pela boca. Então, pessoal, não é yoga, não. Tem que pensar que é yoga, tá? Então, quando eu treino com os alunos, né, nós temos, já falei aqui algumas vezes, as aulas particulares, inclusive criamos uma nova mentoria, que é a mentoria de treinamento, que eu percebi que muito aluno procrastina, não treina durante a semana. Então, eu tenho uma mentoria agora que você faz aula comigo, treina comigo, sem ter que fazer dever de casa, tá? Você fez seu dever essa semana, Fátima? O Lucas é disciplinado. Você tem feito, Lucas? Tá? Então, tem uns que fazem, tem uns que não fazem tanto, né? Ok. Então, alguns procrastinam. Olha a Fátima, como é que tá? Você acha que ela está hiperventilando? Imagina ela numa sala de concurso para o TCU, né? Imagina ela treinando ferramenta para fazer magistratura, prova de magistratura, daqui 2 meses. O que você acha? Você acha que ela vai estar no gás? Sim ou não? Fátima, meu, se aparece o nome para você aí. Está aqui no cantinho. Essa posição, você acha que ela está hiperventilando? Você acha, Maria Aparecida? Não está, né, Maria Aparecida? Não está. Ela está com um jeito que está pegando só um mínimozinho para dizer que veio. Certo? Vamos avaliar o seguinte: quando você está numa coisa importante, uma reunião importante, como é que você senta? Como é que você olha? Como é que você reage? Quando é mais ou menos importante, como é que você fica? Você já se esparrama. E quando é bem pouco importante, você deita. Né? Então é assim que eu analiso. Por isso que eu peço câmera. Tem uns que vêm para cá comendo, tem uns que vêm até sem roupa, né? Tem uns que vêm com a criança no colo.
Tem uns que vêm empolgadão. Olha a cara da Fernanda. A Fernanda tá com um cara que tá chupando tudo. Pelo tamanho do óculos dela, você vê. Ela não quer perder nada, certo? O tamanho do óculos mostra o tanto que você quer ver, certo? Eu gosto de óculos grande. Eu, inclusive, estou precisando usar o meu. Tá, mas terminou a página, parou de ler, parou o tópico, respondeu a questão, puxou virou a página. De novo, isso é para tirar o sono e aumentar a concentração. Damascene causa, no livro Longevidade do Cérebro, diz que uma pessoa que hiperventila enquanto estuda é como se tomasse uma xícara de café. Libera noradrenalina, que é um tipo de adrenalina. Noradrenalina é um neurotransmissor que permite mais atenção. Quando você está sonolento, você tem pouca dopamina, pouca noradrenalina. Né? Você tem mais endorfina, você tem mais serotonina, e principalmente a do sono. Né? Você começa a liberar, principalmente se o ambiente for meio escuro, você começa a liberar melatonina. Ok. Então, arrumar um ambiente e respirar é fundamental. Você não pode parar, treinar a respiração, principalmente fazendo prova. Você fica tão ansioso, né, que você nem respira. Aí dá dor de cabeça, dá tontura, dá sono, mal-estar. Às vezes, nada mais é do que a sua respiração. Tá? Uma outra coisa bacana, seus olhos. Você já parou para analisar que quando você lê um livro, você vai na linha, volta, vai na segunda linha. Já parou para analisar que uma página tem, em média, 30 linhas? Alguém já contou? Eu sempre fui meio psicopata, que eu ficava querendo ler muita coisa, e eu lia 2 livros por semana, no máximo. Hoje, se eu quiser, eu leio até 5, 6 livros em um dia, né, com leitura dinâmica. Mas aí eu contava, são 30 linhas. Se são 30 linhas, significa que seu olho foi e voltou 60 vezes. Será que seu olho está preparado? Você sabia que num livro com 200 páginas, os seus olhos se deslocam mais de 12.000 vezes? Você sabia disso, Daniel? Então, a primeira novidade, né, fora o óbvio que eu já disse, é a respiração. A segunda novidade é que teu olho ele é enferrujado para a leitura. O teu olho, às vezes, não está preparado para a atividade cognitiva. E como é que eu sei? Eu vou ligar o meu metrônomo, eu coloquei o metrônomo lá para vocês, mas eu vou usar o meu aqui, tá? Deixa eu ver se vocês vão ter como ajustar a minha configuração aqui. Vamos ver se vocês vão ouvir o metrônomo, certo? Vocês conseguem ouvir? Levanta a mão aqui para a cena para mim quem consegue ouvir metrônomo. Tá bom, a maioria sim. Tá bom. Tá, então, tá aqui o metrônomo. Se eu leio, por exemplo, 200 palavras por minuto, o meu olho, no 40, já é suficiente, ó. Nessa velocidade aqui, ó. Mas aqui nós estamos para aprender a ler um livro em menos de 1 hora, certo? Para ler um livro em 1 hora, eu tenho que ler 100 linhas por minuto. 100 linhas são quantos movimentos? Quantos? 100 linhas por minuto? 200. Não sei. Certo? Então, aqui o metrônomo está no 45. Então, para quem ambiciona ler 500 palavras, 700 palavras, 1.500, nós temos alunos que chegaram a 3.000 palavras por minuto. Tem que ter o olho preparado. Olha aí, eu vou colocar aqui confortável, ó, no 120. Então, você vai tirar o óculos, você pode fazer um exercício chamado empalmar. Você esfrega aqui até esquentar essa área da mão, ó. Você pode fazer sempre que você for ler ou estudar, encosta. Então, isso vai relaxar e dilatar aqui, né? Como se fosse uma compressa, ó. Então, acomoda o olho, você pode fazer umas 2, 3 vezes. E aí você vai olhar para um lado e o outro, ó. Tec, tec, ó.
Vamos lá? Um toque você vai, no outro você volta. Tec, 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 tec. Centraliza, coloca a cabeça reta, olha para frente. Tem gente mexendo só a sobrancelha. Tá bom. Você não está vendo aqui todo mundo, você estava executando, mas tem gente que ficou vesgo. Às vezes um olho vai, o outro não volta. Fazer o quê? Tá? Então pode ajudar, às vezes, você colocar o dedo aqui na frente, ó. Segue, tá? Então você olha a ponta do dedo, só que afastado, ó. Que aí os dois vão e os dois voltam. E tem gente que você vê aqui da tela fazendo isso aqui, ó. Eu não sei para quem mais mexe a língua. A Neide riu, né, Neide? Identificou, né? Quando ri assim é porque identifica, né, Neide? Aí a língua vai. Às vezes um olho vai, o outro não volta. Às vezes a pessoa olha torto, assim, olha em ladeira. Tá? Então ela tem que fazer retinho. Como é que eu sei que eu estou fazendo retinho aqui? Eu estou vendo, mas você pode filmar. Tá? Uma coisa importante, pessoal. Tem gente que chega e manda para mim mensagem no outro dia e fala que está com o olho doendo. Você vai treinar 1 minuto antes de estudar. Não é meia hora, não, certo? Então você vai treinar 30 segundos assim, 20, 30 segundos no máximo, mais 20, 30 segundos assim, ó. Na vertical. Vamos fazer na vertical? Olha, a maioria faz assim torto, né? Ó. Você olha bem para o teto e bem para o chão. A Isabela mesmo, agora é que ela arrumou um cantinho ali para ela olhar um ponto de referência, né? Firmou a cabeça certinho ali. Ó. O Vinícius, olha só, parece aquele filme de zumbi, ó, pra você ver. Ele arregalou o olho, mas o olho mexer que era bom nada, né? Então você vai só, deixa a bola do olho ir, ó, pra cima e para baixo. E termina fazendo mais um pouquinho na horizontal, ó. Então você treina um pouquinho na horizontal. Vinícius, vai te ajudar muito a colocar o dedo, tá? Tanto na vertical, ou usar, eu vi que a Isabela fez, ela usou um ponto de referência, não foi? Provavelmente o teto e alguma coisa no chão, não foi, Isabela? Tá. Então, o legal é você estar usando um ponto de referência que permita um ângulo perfeito para o deslocamento do olho. Você treinou isso aí 1 minutinho, você vai ver que vai ficar mais fácil. Você ter certeza, sabe o que você faz? Você estuda ou lê 5 minutos, faz o exercício do olho e volta a ler para você ver. Você vai perceber a diferença. E o exercício da respiração vai te permitir o quê? Vai te permitir diminuir o sono e aumentar a atenção no livro. Agora, antes disso, a postura, o móvel, a claridade, né? Se o lugar tem uma temperatura agradável, confortável. Isso pode ser aquela fração que meu aluno comentou hoje. Tá? Aquela fração. Uma questão, Ednilson, uma questão pode te deixar dentro ou fora. Não é passar, eu tenho que estar entre aqueles classificados para as vagas. Não é isso? Uma questão pode ser a diferença. Tá? Então, essa diferença pode ser um lugar mais arejado, pode ser um ambiente mais iluminado ou menos iluminado, pode ser uma postura, uma maneira de sentar para quando você vai estudar, pode ser a respiração que você faz e pode ser um exercício de preparo ocular. Agora vamos aí para a terceira novidade dessa noite, né, que eu queria trazer para vocês, que é a questão da música. Uma vez um aluno declarou na Super Interessante, um vestibulando, ele tirou o primeiro lugar no ITA, e perguntaram assim, por que você fez de diferente, na sua opinião, para passar em primeiro lugar? Aí ele disse que estudava ouvindo Metallica. Aí eu pensei assim, não, mas é a pior coisa que se pode fazer, né?
porque é uma música que acelera as ondas cerebrais de beta para gama. E beta para gama é um estado de exteriorização, não é um estado de interiorização. Ou seja, ao invés de entrar em alfa, você entra em gama. São as ondas cerebrais. Tá. E aí eu raciocinei e descobri, é tão impossível estudar ouvindo Metallica, que se você conseguir, André, você passa em primeiro lugar. Não é? Ou seja, é tão prejudicial, é tão impossível, que se você der conta, não tem como você tirar o segundo lugar. Eu tô dizendo para você estudar com esse tipo de música, com rock, ou seja lá, samba, ou pagode, ou forró, seja lá o quê? Não. O que eu quero dizer é que existe uma música que ajuda, de acordo com os estudos de George Lozanov, né, um búlgaro que estudou a influência da música no cérebro humano. Ele descobriu que se você usar barroco, sons da natureza, né, se você usar se você usar algumas músicas de Vivaldi, né, se você usar algumas de Mozart, né, que são músicas aí que vão estar, o andamento da música vai estar entre 40 a 60 toques por minuto, tá? Que é o largo, né? Se você procurar lá na internet, música clássica, largo, adágio, ajuda. Então, sons da natureza, largo, adágio, né? Todas essas músicas ajudam a manter o cérebro em alfa. Eu vou deixar um arquivo, já deixei lá em outras oportunidades, mas como entra muita gente toda semana, eu vou deixar lá pelo menos 2 arquivos com músicas para estudar. Tá? Então, são arquivos que, se você ouvir quando estiver estudando, você vai ter 2 reações. Uma reação, ou música chata, viu? Minha vontade mesmo era quebrar o cara que inventou esse negócio. Por quê? Porque você é hiperativo. É aquela pessoa que estuda, tem que sair para beber água, tem que mexer no celular, ele não para quieto, parece que tem formiga na cadeira. É só estudar e ele arruma uma coisa para fazer. Então, esses vão ficar irritados com a música. E tem outros que vão pensar, mas essa música seria perfeita lá na minha cama. Por quê? Porque essas já são calmas demais. Já viram aqueles que usam livro ao invés de Rivotril? Ele pega o livro, começa a ler, na terceira página já está roncando. Tá? Então, tem esses 2 tipos. Então, a música ela vai te equilibrar. Alguns vão sentir sono no início, depois equilibra, e outros vão sentir irritados. Então, ela vai fazer com que o teu cérebro ficar entre 4 a 7 Hz. Então, se você quiser anotar, são 4 coisas importantes nessa aula de hoje para você usar durante a semana. Tá? Eu deixei uma aula básica, que eu chamo de aula 0. Quem assistiu a aula 0? Fez o teste de velocidade? Tudo que está lá você tem que fazer, tá? Você tem que fazer o teste, você tem que medir a velocidade, você tem que medir a compreensão, você tem que fazer o exercício, tem que aprender a usar o metrônomo. Mas na aula de hoje são 4 ferramentas, tá? Fora assistir a aula 0, que eu recomendo, tá? Então, a postura, o lugar, a luz, né? Ou seja, a metodologia, né? Ou seja, organizar o ambiente. Metodologia convencional, conhecida de estudo. A segunda, a respiração. A terceira, o exercício com os olhos, 1 minuto sempre que for estudar. Tá? E a outra, eu posso usar uma música especial, chamada Músicas que Aumentam a Inteligência. Para fechar, pessoal, eu sempre deixo 3 perguntas, tá? E a gente vai deixar aberto para 3 perguntas e a gente conclui essa nossa exposição de hoje. Quem gostaria de ter uma parte aí? Pois não. Maria Aparecida. Na hora de fazer o exercício com os olhos, o metrônomo tem que estar em que velocidade? Boa, né? Isso. Na que você aguenta, né? Ah. Então, eu coloquei aqui 120, mas teve gente que não deu conta, certo? Então, tem que fazer menos, 90. Esse aí vai até o 500. Mas eu consigo fazer em 500 e pouco, ó. Então, eu vou colocar em 400 aqui, ó. Tá no 200, só que num toque eu vou e volto, ó. Viu só?
Tenta fazer. Não dá, né? Mas não dá hoje. Treina 35 anos para ver se dá. Então já tem mais de 35 que eu treino. Certo, João Paulo? João Paulo gostou ali, né, João Paulo? Tá, outra parte. Alguém? É simples, né? Organizar o espaço para estudar, respirar cada vez que vira a página, sempre puxando o ar, segurando e soltando com a boca forte, como não é soprando velhinha, não. Não é yoga, não. É forte, né? Ó. Damasceno chama de respiração do fogo. João Paulo, o link da aula 0, vou colocar lá de novo. Já coloquei essa semana umas 4 vezes, mas eu vou colocar. Tem muita gente que entrou hoje também. Hoje entraram uns 30 pessoas. Oi, Caio. Boa noite, tudo bem? Eu só queria entender sobre a parte da luz, que eu sou novo, a primeira aula, e eu acabei chegando um pouquinho atrasado, eu não sei se Você é já muita luz ou percebeu que pouca luz. alguns livros vêm com a página amarelada? Você já Sim, percebeu isso ou não? sim. Tá. Por que você acha que essa página vem amarelada? Excesso de luz? Para poder não refletir a luz. Né? Tá? Então ela absorve mais e não reflete. Porque quando bate na página muito branca, que é mais bonita, né? É mais caro também o livro, todo branquinho. Então ele bate na página, reflete, você fica com dor nos olhos, cansaço visual e acaba estudando menos do que poderia. Então, excesso de luz é ruim. Excesso de luz atrapalha. Menos luz também vai dar dor de cabeça, você não vai enxergar direito, você vai estudar muito pouco e vai achar que é porque está cansado, que é melhor deixar para amanhã, melhor procrastinar, deixar para a véspera, tá? Obrigado. Última parte, pessoal. André Luiz. Boa noite. Ô, Boa professor, é isso aí que o senhor está falando. Esse pessoal, engenheiros e pessoal da eletrotécnica, né? Eles trabalham muito com essa questão de luminotécnica, né? Iluminação adequada para estudo, né? Você pode ver que na boate é pescando, pra você ficar doidão, né? Se for para poder trabalhador noturno, para não ter acidente, exagerada a luz, não é isso? Então, quando é lugares para comer, você comer mais, é amarelo e vermelho. Tá? Ambientes que quer que você relaxe e tal, coloca uma meia luz e utiliza mais o azul, o lilás. Então, as cores, né, tem uma ciência, a cromoterapia, né? Mas no caso do estudo, claro, né, nós sabemos que ela tem que estar o suficiente para eu me sentir bem e não ter que ficar franzindo a testa por conta do excesso, né, ou arregalando o olho demais porque não está enxergando. Uma última participação. Professor, eu sei que vai ser uma aula à parte, questão da suplementação. Isso, eu ia E eu já entrar em repeti, suplementação, mas tem uma aula gravada, e se eu entrar com ela agora, eu tenho certeza que eu ia me estender muito tempo, né? eu ia dizer para Para iniciante, poder para abordar isso agora. beleza. Aí vamos deixar para um outro momento, eu uso conteúdos novos, fora a aula que a gente já tem gravada sobre esse assunto. Tá certo? Pessoal, Obrigado. é muito simples, é respirar, é pôr a música, o brainwave, sabe? É você prestar atenção nos detalhes e saber que uma questão pode te colocar dentro ou fora. Então, se você seguir isso durante a semana, você já tem 20, 30% aí de desempenho, tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a gente aposta muito nos alunos. Então, você é meu sócio, tá? Então, imagina, se você trouxer um aluno por mês, nossa escola tem 500 alunos no mês que vem, 1.000 no segundo mês, 2.000 no terceiro mês, 4.000 no quarto mês, 8.000 em 5 meses. Em um ano, nós temos aí 20, 30, 50 mil pessoas. Além de você ter um cashback de 50%, a gente te devolve de cada aluno que você traz 50%, a escola multiplica no orgânico, pelo simples fato de você estar melhorando e contando isso para as pessoas, certo? Uma outra coisa bacana é que você pode adquirir cotas de participação, tá? Então, a gente permite, através de um contrato de SCP, que você compre pedaços da empresa.
Então, todo dia 10 você recebe dividendos. Você viu lá, Lucas, a Emoção Nova? Esse filme lá está na moda, né? Eu até assisti, fui no cinema ver, mas a Emoção Nova é o dia do dividendo, né? A ansiedade de ganhar os dividendos. Então, é muito legal, pessoal, quando você tem, por exemplo, 20, 30, 50, 100 cotas de uma empresa e saber que todo mês vai chegar para você ali 2, 3, 5 mil reais. O segundo salário. Nós tivemos aí pessoas no dia 10 do mês passado que receberam 1.000, 1.500, 2.000 reais em dividendos e investiram muito menos do que você teria que investir, às vezes, do seu tempo trabalhando 6 horas por dia, né, num segundo emprego, num segundo horário, para ganhar mais 2.000, né, num bico, num extra. Né? Ou seja, é uma renda complementar que pode ser igual ou maior do que a sua, dependendo de quantas cotas você compra. Tá? A gente pega esses recursos, investe em propaganda, pega 49% e entrega para vocês. Então, quem quiser também ser nosso sócio com cotas, ou simplesmente trazendo alunos, tá? Para nós faz toda a diferença. E outra coisa, você veste a camisa. Aí já não é o curso, aquele curso lá de leitura dinâmica. Aí já passa a ser o seu curso, porque eu vou na minha escola estudar. Percebeu como é que muda o foco? A leitura dinâmica já não é uma coisa de fora para dentro, é uma leitura, é uma coisa de dentro para fora. Conversador. Eu passo a fazer parte, eu vesti uma camisa, eu sou a leitura dinâmica. Então você também tem essa coisa de estar aprendendo mais quando você veste a camisa, trazendo pessoas ou tendo pedaços da empresa. Então, pessoal, a gente se vê no sábado, né? Quem puder, quem não puder, a aula fica gravada. Essa daqui a pouco vai estar lá à sua disposição. Então, eu vejo vocês aí na próxima aula, se Deus quiser. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite.